Encontro com a atualidade. Crónica de Francisco Gaspar. Assinala esta semana o primeiro mês de funções do novo governo. Parece-nos a todos que foi há muito tempo, mas passou apenas agora um mês da tomada de posse dos ministros, sendo que a lei orgânica dos respectivos ministérios tem ainda menos tempo. Acredito que esta sensação que todos temos deriva das medidas tomadas logo nestes primeiros dias de mandato, querendo o Primeiro-Ministro cumprir com todos os compromissos que assumiu em campanha eleitoral. Pensarmos um pouco, verificamos que já está em curso o trabalho conjunto do Governo com os partidos para a definição de medidas de combate à corrupção. Os diferentes ministérios estão a reunir com as associações profissionais correspondentes para conhecer os problemas e exigências que levaram a greves indetermináveis nos últimos anos e enorme instabilidade social. O Governo voltou a aproximar-se dos agricultores e do mundo rural, tendo o Primeiro-Ministro inaugurada a Oviveja, por onde também passou o Ministro da Agricultura e o Secretário de Estado, o que não acontecia há anos por incompatibilidades com o governo anterior. Sente-se que o governo atual tem governantes com vontade de fazer, tem garantidamente bons ministros que estão empenhados em fazer um bom trabalho pelo futuro de Portugal. Mas as coligações negativas podem vir a ser em versão do que começou bem. Vejamos, a aproximação do Chega ao PS para a abolição em algumas autoestradas das portagens de uma vez, em vez de se fazer uma redução progressiva de todos, como queria o governo, vai ter um impacto de 1.500 milhões nos cofres públicos. Isto é, esta medida levará naturalmente a uma compensação pela via dos impostos dos portugueses, sendo que beneficia em grande parte, ou em grande medida, os que passam apenas nessas autoestradas, como os espanhóis que vão ao Algarve de carro, passam a fronteira para vir de férias e vão deixar de pagar as portagens. Custos que os impostos de todos os portugueses, de norte a sul, vão continuar a pagar. Recordo que os socialistas ainda há 6 meses eram totalmente contra o fim das portagens e agora propuseram e aprovaram abolir, apenas porque não estão no governo. Esta mesma dupla, PS mais Chega, preparam-se para aprovar na Assembleia da República mais medidas conjuntas, por exemplo, sobre os impostos, quando o governo acrescentou uma redução de 300 milhões de euros aos 1.300 milhões já previstos pelo governo anterior para este ano. Agora, os mesmos que governaram até há um mês acham que é pouco o que propuseram. Mais 300 milhões adicionais e querem reduzir ainda mais, esquecendo que essa redução tem que ser compensada. Mas para eles não importa, pois já não estão no governo, eles que fazem tudo agora que negaram no passado, sendo que têm um aliado, o Chega. Assim, o que temos atualmente no nosso país é uma espécie de coligação, a aprovar medidas de muitos milhões de euros de despesa na Assembleia da República, com as quais pretendem condicionar a governação. Naturalmente, todos queremos menos impostos e melhores serviços. Mas como se consegue isso? Tem de haver um equilíbrio e as medidas têm de ser graduais. Penso que todos percebem que tem que ser desta forma. Penso ainda que é importante deixar o governo governar e depois pedir contas. Passou apenas um mês, reforço, apenas um mês, mas parece muito mais pela sucessão de medidas anunciadas e decisões tomadas, como na saúde, onde foi pedido um relatório à direção executiva do SNS sobre o que fizeram e que, em vez de apresentarem o pedido de relatório, demitiram-se, sabendo-se agora que nem o plano de contingência para o verão tinham ainda ajudado a preparar, apesar dos ordenados principescos que estes dirigentes recebem. Ou na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde também no seguimento de um pedido de um relatório, a mesa acabou demitida, pois descobriu-se que esta instituição que gere, só a título de exemplo, todo o jogo em Portugal, tem um prejuízo de muitos milhões de euros anualmente, fruto de investimentos errados e até injustificados. São bons sinais exigir responsabilidades a quem as tem e, se não cumprem, tem de dar lugar a quem tem competência. Não se pode julgar um governo por um mês de trabalho, mas faça um balanço muito positivo do que foi feito até agora. Vamos ver o que o futuro nos reserva. O bem-aja a todos. Encontro com a atualidade. Crónica de Francisco Gaspar.